das nossas demandas atuais do tempo presente. Olá, amigos da História! Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de História. E você está no canal Histórias para Todos, uma comunidade de ensino e aprendizagem de História. Boas-vindas! Nesse vídeo, iremos compartilhar algumas estratégias que já foram experimentadas nas aulas de História a partir de um tema atual, que é a Guerra da Ucrânia, e como esse tema nos possibilita abordar os conteúdos tradicionais da História, que são aqueles que estão nos currículos e nos livros didáticos de História. Entender o passado é muito importante, e aqui o nosso lema é o passado compreendido para o presente bem vivido. No nosso radar de temas a serem ensinados a partir dessa problemática do nosso tempo presente, que é a guerra na Ucrânia, encontram-se também as questões indígenas e afro-brasileiras, que são demandas abertas a partir das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Além disso, estaremos atentos para outra articulação necessária, que é a prevenção da violência contra a mulher. Você sabia que agora a escola precisa abordar essa questão? Em 2021 foi promulgada a Lei 14.164. Esse ordenamento jurídico enuncia a obrigatoriedade de lidarmos com a questão da prevenção da violência contra a mulher como um dos temas transversais dos currículos da educação básica. Em outro vídeo, nós deteremos um pouco mais sobre essa lei, os seus limites e possibilidades, e traremos algumas estratégias de ação para implementá-la de forma contínua nas nossas aulas. Por isso, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações através do sininho, para não perder nenhuma novidade. Você, com certeza, deve estar se perguntando como é possível trabalhar esse conflito nas aulas de História para todas as séries e ainda assim abordar a prevenção da violência contra a mulher, as questões indígenas e afro-brasileiras, que são ordenamentos legais, e ainda assim dar conta de todos os conteúdos curriculares. Aliás, essa é a preocupação de muitos professores. Nós realmente precisamos selecionar aquilo que precisamos ensinar aos nossos estudantes. Caso contrário, podemos não dar conta de tantos conteúdos. Mas, há muito tempo, venho trabalhando numa perspectiva relacional entre culturas e contextos históricos. Nós temos vídeos aqui no canal em que apresentamos essa perspectiva e também temos conteúdos exclusivos para os nossos membros, com muitos planos didáticos e estratégias como essas abordagens relacionais. E é essa perspectiva relacional que nos possibilita aprofundar os conteúdos históricos e, ao mesmo tempo, sistematizar os fatos recentes, e isso em qualquer série. Vamos apresentar algumas ideias já experimentadas em sala de aula para todos os anos de escolaridade do segundo segmento do ensino fundamental, porque é possível sim trabalhar a temática da guerra da Ucrânia, já que nossos alunos estão interessados demais nesse conflito, no sexto, no sétimo, no oitavo e nono ano, e ao mesmo tempo relacionar aos conteúdos que já estaríamos ensinando. Nós aqui não vamos falar sobre as razões para a guerra da Ucrânia, e sim como ensinar numa perspectiva relacional de conteúdos. Mas nós temos um vídeo em que abordamos com detalhes as razões, os recursos didáticos a serem utilizados, as estratégias avaliativas sobre o conflito da guerra na Ucrânia, e eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois. O nono ano é aquele ano em que geralmente trabalhamos com o conteúdo da nossa história contemporânea. Com certeza, é o mais simples de explorar essas relações, porque as raízes desse conflito na Ucrânia em 2022 são históricas e estão relacionadas com a questão da Guerra Fria, seus desdobramentos, o esfacelamento do Pacto de Varsóvia, a luta pelo desarmamento nuclear, a OTAN. Esses problemas somam-se outros que você poderá aprofundar no vídeo que estará na descrição. Então, para os professores de História do nono ano, a abordagem é quase que espontânea. Mas e os outros
dos anos de escolaridade. Os conteúdos do 6º ano, que inicia-se com a introdução aos estudos da história, pré-história, grandes civilizações e relações podem ser feitas. E no 7º ano, em que os alunos estão aprendendo sobre a modernidade e suas raízes para o sistema capitalista. No 8º, em que falamos sobre a era das revoluções, parecem conteúdos distantes, mas cabe a nós, professores de história, a mediação didática para estabelecer as pontes necessárias. Afinal, o nosso presente é resultado do nosso passado. A primeira estratégia é entender que o nosso aluno tem acesso àquilo que é informado pela mídia. E aqui não estamos julgando o papel que os meios de comunicação exercem, pois eles são fundamentais para a construção democrática da nossa sociedade. Mas, em face a tantos discursos e informações, muitas vezes nossos estudantes precisam de uma orientação mais refinada, que cabe a nós, professores. E essa orientação pode partir justamente daquilo que os alunos já ouviram falar sobre o conflito. De imediato, a informação instantânea pode ser a nossa fonte histórica, que não pode ser lida apenas na sua literalidade. Aqui, o trabalho do professor de História do 6º ano pode se valer desse acontecimento atual para problematizar o que são as fontes históricas, as suas especificidades, as suas diversas formas de apresentação, por exemplo, fontes materiais, imateriais, gráficas, ágrafas, entre outras. É possível também abordar as relações entre as temporalidades e os espaços. Além disso, o professor de História que atua no 6º ano pode problematizar o que são as narrativas históricas, os sujeitos da história, que história é vida e não apenas um texto, explorando essas narrativas atuais e ir em direção às questões da história, às relações de poder. No 7º ano, o professor pode se valer desse conflito atual para questionar justamente essas relações de poder, os expansionismos que dão início à acumulação primitiva de capital. Lembrando que esses expansionismos podem ser lidos segundo uma perspectiva de estrutura permanente da história, que é um conceito do Peter Lilly. Ainda nessa esteira das permanências, o professor de História que atua no 8º ano poderá abordar as questões energéticas que envolvem a guerra na Ucrânia e traçar paralelos com as diversas etapas das revoluções industriais e já aproveitar para interligar com os conteúdos sobre as expansões imperialistas, que, embora sejam ensinadas como pertencentes ao século XIX, ainda continuam se dando. História é isso. Temporalidades, continuidades, rupturas, é sobre a nossa condição humana no mundo que parece cada vez mais desumano, onde as pessoas amam as coisas e usam as outras pessoas. Uma das questões que os alunos sempre colocam em relação à guerra na Ucrânia é: se o Brasil corre risco de sofrer algum ataque? Embora os ataques diretos sejam muito improváveis, algumas consequências são possíveis sim. Nesse caso, podemos falar sobre o aumento do custo de vida, que vai atingir os mais pobres, e dessa forma, o professor de História poderá abordar as expropriações históricas. Um olhar sobre sua própria cidade poderá ser de valia para entender as segregações e encaminhar alternativas quanto ao ensino da cultura indígena e afro-brasileira. O professor poderá, por exemplo, utilizar matérias atuais vinculadas nas mídias sobre a possibilidade de se alterar as leis para permitir a exploração de terras indígenas motivadas pela questão do potássio. Em relação à questão da prevenção da violência contra a mulher, embora seja um tema transversal, ele poderá ser abordado de forma direta nas aulas de História, ainda mais como sabemos que a guerra é em si uma forma de violência mais brutal e um sinal da falha diplomática. Nesse sentido, as crianças e mulheres são as maiores vítimas. No caso das mulheres ucranianas, elas ainda foram tratadas de forma violenta por discursos que desconsideravam sua condição de seres humanos, objetificando-os. Tudo isso pode ser objeto de problematização nas aulas de História.
para proveito dos nossos estudantes. E vocês podem criar dentro das aulas de História um fórum de atualidades, em que vocês possam compreender o presente a partir das raízes históricas, ou seja, o passado compreendido e o presente bem vivido. Continua aqui conosco. Se inscreva no canal, pois em breve iremos trazer mais detalhes sobre como operacionalizar esse fórum de atualidades e trabalhar com operações historiográficas nas aulas de História, a partir dos fóruns de atualidade. E aí, você também gosta de temas atuais? Deixa aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam compreender a importância da história, pois sem compreender o passado é impossível viver bem o presente. Obrigada e até a próxima!